porque pela questão essas telas, elas tinham vídeos, então provavelmente ela não vai compartilhar. Então pode passar a próxima, por favor. Isso. Então bora lá. Aqui também era um outro videozinho, né, de fundo que nós preparamos, mas aí eu mando qualquer coisa o arquivo para vocês depois. Mas basicamente falando, a Corp hoje, ela, a nível Brasil, como eu antecipei para vocês, vocês podem comercializar os produtos da Corp, não tem problema algum, tá? É, vocês não perdem em nada. E para quem, não sei se tem alguém aqui na sala que faz prospecção fora, já vai a primeira dica. Geralmente, leads fora de São Paulo é muito mais barato do que os leads aqui de São Paulo e a concorrência é muito menor. Então, muito dificilmente, para a gente que fala com o cliente diariamente em relação a gerar estudos, a receber o contato e perguntar se está sendo atendido, muito dificilmente ele falará para vocês que já tem um outro corretor fazendo atendimento. Então, eu tenho como case em uma das nossas carteiras, uma corretora que são duas vidas, a gente geralmente fala deles em todos os treinamentos. São duas pessoas, melhor dizendo, que trabalha. Um trabalha fazendo prospecção a nível Brasil, ele, 21 anos de idade, está estudando sobre inteligência artificial e ele entende um pouco de tráfego pago, e o outro, basicamente, faz a comercialização. Só de Corp, no mínimo, por mês, eles estão vendendo em torno de 150 vidas. Não é exagero, tá? É que a gente não pode compartilhar o relatório. Qual que é a estratégia que eles adotam? Basicamente falando, quando a gente puxa o relatório deles, 2 ou 3 vidas é de São Paulo, o restante é tudo fora. É muito mais barato, a concorrência é menor, e automaticamente eles criaram alguns robozinhos lá, que eles basicamente, pelo WhatsApp, o robozinho começa a conversar com o cliente, faz a interação, envia a cotação, e aí basicamente o contato deles com o cliente, eu não sei qual é a estratégia, por onde é que ele faz isso, mas o contato dele com o cliente manda para mim a documentação e digitar a proposta. O restante, eles automatizaram o processo e só de Corp eles já chegaram a entregar quase 250 vidas quando nós estávamos na era São Camilo, que estavam vendendo pra caramba. Então, fica uma dica para vocês, se vocês tiverem a possibilidade de procurar clientes fora, aproveitem essa oportunidade, porque pela Corp vocês podem vender a nível Brasil. Nós temos quase 70 operadoras aí, quase 70 produtos de mais de 40 operadoras diferentes. Eu acho que vocês terão muito sucesso em relação à venda fora. Como eu falei, a conversão é maior e a concorrência é menor, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui é um mapa que nós preparamos só para vocês terem uma ideia a nível Brasil do que vocês poderão comercializar. Então, nós temos alguns produtos que estão na nossa carteira, como, por exemplo, Unimed Nacional, que alguém pode olhar e achar, caramba, tem Unimed, tem a Mil que não vendem mais. De fato, não vende. Mas ainda permanecem na nossa carteira clientes ativos, então é por isso que aparece aí. Alice também entrou primeiramente no projeto Que Saúde, e aí foi absorvido pela Alice. Nós temos alguns clientes de Que Saúde, e assim sucessivamente. Então, em pouquíssimos estados do Brasil, ainda não alcançamos com alguma operadora, porque de repente no estado não tem uma operadora expressiva ou uma quantidade de vidas que sustente uma operação. Mas basicamente a nível Brasil, nós temos aí a possibilidade de vocês comercializarem praticamente em todos os estados do Brasil, tá bom? Por favor, passa para mim. Falando um pouco de Corp Saúde hoje, ela tem 12 anos de mercado. Para quem tem um pouco mais de bagagem, de experiência. Ficou mudo ali. Oi, estão me ouvindo? Obrigado. Essa introdução da Corp, dessa tela, vocês começaram a ouvir ou não ouviram? Então tá. Essa tela que a Alice está apresentando para vocês, eu falo da estrutura da Corp hoje. A Corp ela tem 12 anos de mercado. Para quem é um pouco mais experiente, tem mais bagagem de mercado, um pouco mais de tempo, vai conhecer a estrutura, sabendo que nosso presidente hoje, o único presidente que nós temos na Corp é o Dirceu Canal, que foi dono da DJ lá atrás,
e aí tomou frente da Empire também, que inclusive a Empire continua em operação, mas basicamente ela faz só a intermediação em algumas situações em relação à Corp, pelo fato de que a Corp, como administradora, não pode ter corretores cadastrados. Então, ela passa pela Empire, que é do Dirceu, que a administração é dele, só em algumas situações, mas toda a operação 100% Corp, tá? 12 anos de mercado, nós temos quase 80 mil vidas aí voltando a ser administradas, nós tínhamos mais vidas, mas por conta de Unimed, a Mil e algumas outras carteiras que saíram, nós diminuímos um pouco, mas agora já estamos retomando essa frente quase, aí nosso objetivo esse ano é chegar pelo menos a 120 mil vidas. Interessante na Corp, que eu acho que para clientes que são muito exigentes, isso pode ser muito levado em consideração. Desde 2019, a Corp é finalista no prêmio Reclame Aqui, como a melhor ou estando entre as melhores administradoras de planos de saúde, isso é a nível Brasil, tá? Então, nós tivemos 2 prêmios, e esse ano de 2024 fomos novamente campeã, né, ou campeões, do prêmio Reclame Aqui. Então, isso é muito importante. Quando tem aquele cliente que é exigente, que acaba buscando no Reclame Aqui para ver a reputação da empresa, isso traz uma segurança muito grande. Só para vocês entenderem, inclusive ontem, peguei um caso de ouvidoria, nós estávamos em uma reunião, daqui a pouquinho, às 14 horas, só para antecipar, nós teremos o lançamento de um produto exclusivo da Corp, de uma empresa da Corp, criada na Corp, que não é saúde nem odonto, e para despertar curiosidade, participem da live. Mas, só para vocês terem uma noção, ontem eu tive um caso de ouvidoria de uma situação, estava acontecendo bate-papo com o pessoal desse projeto, eu precisei sair correndo e ir na mesa da ouvidoria para resolver a questão, porque quando bate a ouvidoria, a gente liga o sinal de alerta e sai correndo para resolver o problema. O mais importante é resolver o problema. Então, por esse motivo que a Corp, ela valoriza muito essa questão do Reclame Aqui, e ela realmente está, assim, sendo destaque nos anos, aí desde 2019, por essa questão da eficiência. Então, isso é muito importante quando a gente fala em relação a negociar com o nosso cliente lá na ponta, tá bom? Pode passar, por gentileza. Falaremos aqui também, ele está um pouco desenquadrado, pode ser que algumas telas aconteça algum desenquadramento, porque elas tinham animações e transações, tá? Então, é por esse motivo que ela está desenquadrada aí. Nós vamos conhecer agora as operadoras de São Paulo, que o São Paulo aparece daqui a pouquinho, mas como é PDF, não apareceu. Pode avançar, por gentileza. E começando pela Blue. Alguns corretores do nosso mercado, eu vou confessar que desde quando nós começamos a comercializar a Blue São Paulo, nós tivemos um pouquinho de resistência de quem comercializava esse produto, essa operadora, através de uma outra administradora, que todos sabem quem comercializava. E tiveram alguns problemas, mas eu não vou entrar nesse quesito. O que eu consigo dizer para vocês hoje em relação à Blue? Nós, os gestores, fizemos contato com todos os hospitais credenciados que está apresentando lá, pelo menos os principais que a gente sabe que o cliente exige ou que pede, e nos hospitais que nós fizemos contato, está dando atendimento. Houve, sim, um problema com a Rede Gama, lá da nossa amiga concorrente, e, inclusive, ainda existem alguns trâmites judiciais correndo, e aí, por conta disso, a Blue, ela teve alguns problemas de credenciamento, e aí ela teve que criar um departamento interno, aonde ela mesma fez o credenciamento a nível Brasil. Então, é correto nós afirmarmos que em torno de 35 mil credenciados a nível Brasil estão operando, fazendo atendimento da Blue, tá? Então, confiem no produto se vocês ainda não voltaram a confiar, dê um voto de confiança. É um produto que está atendendo de fato. Aqui na Corp nós temos possibilidades muito interessantes de comercialização, levando em consideração as vigências 1, 10 e 20, de 10 a 74 anos de idade, você pode comercializar para o seu cliente.
Reajuste do produto, maio de 2025, e flex, aí é entidade flexível. Lembra que eu falei para vocês no começo? Entidade aberta, entidade fechada, aqui é flexível, seja quem é formado ou quem não tem formação, contrata a mesma tabela, não tem diferença de preço. A nossa entidade flexível na Blue São Paulo é a BBC. Lá, quando vocês digitarem a proposta, vocês vão localizar como funcionários do comércio ou profissionais liberais. Então, basicamente falando, o que eu preciso de documentação? RG, CPF e comprovante de endereço, e o termo da entidade ou a declaração da entidade de classe, você precisa entrar no link, que aí eu compartilho com vocês, depois eu até no final mando para o pessoal da Ramed, que aí eles já vão ter posse desse link. Se vocês precisarem, eles farão o compartilhamento com vocês sem nenhuma dificuldade. Basicamente, lá você faz um pré-cadastro, nome, RG, CPF, os dados básicos do cliente. No final, vai aparecer uma página em branco como se fosse um erro, não era para acontecer isso, era para gerar uma declaração. Mas isso está acontecendo e a Corp, internamente, ela consegue acessar o sistema da BBC e anexar a declaração. Eu falo isso por quê? Porque praticamente todos os outros já estão automáticos no sistema, então não precisa se preocupar. Quando o cliente assina o contrato, ele clica que ele está ciente da associação e automaticamente o meu sistema já preenche a declaração ou a associação, enfim. Só a BBC que nesse momento a declaração ela é feita manual, você faz o cadastro dele e aí gera um documento que a própria Corp regulariza internamente. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Cobertura do produto São Paulo é nacional. Os dependentes, nesse caso, cônjuge, filhos até 37 anos, pais, sogros, netos, sobrinhos e irmãos entram nesse grupo de agregados. E a comercialização, São Paulo capital, litoral, interior, regiões metropolitanas e ABC. Dica de quem gostava muito do São Camilo. Eu tenho na Blue todos os produtos, todos os hospitais que eu tinha no São Camilo. Então, São Camilo, Ipiranga, Santana, Pompeia, Cepaco, que eu tinha no São Camilo, Nipo Brasileiro, que eu tinha no São Camilo, todos eles eu tenho na Blue. E quando a Blue veio para a Corp, veio com a tabela mais alta, nós tivemos uma redução de 24%, só para vocês terem uma noção. Quando nós vendíamos São Camilo, a primeira faixa etária era 244. Com a Blue está 273. Era quase R$ 400. Então está muito competitivo. Aproveitem essa oportunidade. Só para vocês terem uma ideia de rede, também tenho, inclusive, Moriá. Eu tenho 9 de julho, tanto no 9 de julho no centro como de Alphaville. Então, depois, vale a pena dar uma olhada na rede credenciada da Blue. Está vendendo bem. Inicialmente, não estava com a velocidade em que agora está, porque o pessoal estava com o pezinho atrás, a gente entende perfeitamente, mas agora, se você tiver a possibilidade de incluir na sua cotação Blue, você terá com certeza sucesso na cotação, está vendendo muito, tá bom? Fica a dica para vocês. Pode passar por gentileza, Alice, a próxima. Plena. Plena é mais um produto que nós temos aqui na Corp, tá? Nós temos duas situações de plena, nós temos plena adesão e nós temos plena PME boletado, na verdade, administrado. Plena é administrado pela Corp. E eu já explico para vocês a diferença. Mas falando de plena, basicamente a estrutura da plena conta com 8 unidades ambulatoriais, 3 unidades 24 horas, que são os hospitais da plena. Para quem conhece o produto, são os hospitais Previna. E também a plena tem rede credenciada, tá? Vigências do produto 1 e 15, comercialização de 2 a 58 anos no adesão. Pode ser, dependendo da idade, a gente consegue uma avaliação para ver se implanta o cliente ou não a partir de 58, mas via de regra até 58. Reajuste do produto em maio. Entidade flexível aqui é a Sindicom. E basicamente falando, lá você vai localizar como profissionais do comércio, serviço ou indústria, tá bom? Só que no caso da Sindicom é só o cliente, quando ele assinar o contrato, ele vai clicar lá, flegar no quadradinho, dizendo que ele está ciente da associação e o meu sistema já preenche o termo para ele e já adiciona automaticamente no contrato. Dependentes da plena, cônjuge, filhos solteiros até 21, universitários até 24, pais e irmãos do titular quando ele for estudante. Pai e irmãos do titular e estudante, tá bom?
Basicamente, a Plena, ela vai dar um atendimento nas regiões em que ela se concentra nos hospitais Previna, então, Alto Tietê, eu tenho atendimento, região da Zona Norte eu tenho atendimento, Franco da Rocha, Osasco, que são regiões metropolitanas, também tem atendimento, e, além disso, a Plena também tem atendimento através da Abrange. Eu não sei se todos conhecem, se já ouviram falar, mas em rápidas palavras, ela lembra um pouco a Rede Gama, lembra um pouco o MedService, que é uma associação, aí no caso, MedService e Rede Gama não são associação, mas a Abrange é uma associação brasileira de planos de saúde, que a nível Brasil, quando uma operadora não tem uma cobertura, seja ela regional, estadual, ou, às vezes, grupo de município, e aí se o cliente vai para outra região, outro estado, não tem uma cobertura, se o plano de saúde ele é conveniado, abrange, e lá naquela região em que ele está, tem um hospital credenciado pela Abrange, ou associado pela Abrange, esse cliente consegue atendimento de urgência e emergência de 12 horas, tá? Então, a ideia da Abrange é utilizar em rota. Por exemplo, estou indo para a Bahia, passei por Minas, comecei a sentir mal, precisei de um atendimento médico. Se lá eu tenho um hospital credenciado pela Abrange, eu paro, sou atendido, tomo a medicação, resolvo o meu problema, melhorei, posso seguir viagem, perna para que te quero e continuo minha viagem. E esse é o diferencial se comparado com operadoras regionais, que às vezes não tem Abrange, então assim, saiu do local onde o cliente é atendido, ema-rema, né? Com a Abrange você tem essa cobertura a mais, um plus aí para você ofertar para o seu cliente. Pode passar, por gentileza. Plena PME, de 2 a 99 vidas, e diferente da que nós apresentamos, que é a adesão, aqui eu tenho duas possibilidades de contratação, mas eu coloquei aqui apenas a per capita, ou nós chamamos aqui de taxa média. Para quem já fez cotações, por exemplo, do produto São Miguel, sabe que lá no produto São Miguel tem um produto específico que é vendido para bares, restaurantes, lanchonetes, preço fixo. Aqui na Plena, pela Corp, produto exclusivo da Corp, tá? Eu também tenho essa possibilidade, só que além de bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis, eu posso também vender para comércio, serviço e indústria. Ou seja, praticamente todos os meus CNPJs eu posso ofertar essa tabela. E qual que é o diferencial dessa tabela? O cliente vai utilizar a rede do Comfort 500, que é, além da rede credenciada da Plena, também além da rede própria da Plena, perdão, também rede credenciada que a Plena disponibiliza, ou seja, é a cobertura mais alta do produto. Quando nós falamos de coparticipação, ele, basicamente falando, se o cliente utilizar na rede Previ, na rede própria, ele praticamente não paga coparticipação, tá? O que entra em coparticipação? Geralmente terapias a partir da 13ª do que é mais complexo. As 12 primeiras estão previstas, estão cobertas. Mas mais detalhe específico do produto a gente passa em outro momento, é mais mesmo só para vocês entenderem as oportunidades que tem pela Corp, tá? De 2 a 99 vidas, vigência 1 em 15, de 14 a 73 anos de idade, ou seja, aquele cliente que às vezes ganha um salário mínimo, já é aposentado, não tem condição de contratar um plano caro, ele consegue contratar um produto pela Plena a partir de R$ 198 no enfermaria ou R$ 257,40 no apartamento, com esse atendimento que eu passei para vocês. Isso é fixo, tá? Se ele tem 72 anos ou se ele tem 15 anos, ele vai pagar esse preço, e aí a gente já começa a pensar naquele cliente que tentamos negociar e ele achou caro, ele tem CNPJ, posso encaixá-lo? É uma possibilidade interessante se ele souber que ele será atendido na rede própria e na rede credenciada, onde tem o atendimento da Plena, e vocês podem observar que tem aqui área de comercialização, tem algumas cidades aqui, alguns municípios de São Paulo que podem ser comercializados, não dá problema, o cliente é atendido e você consegue finalizar essa venda, não perde, tá? Reajuste, janeiro de 2026, aí está marcado o contrato social, porque a documentação básica é a mesma exigida pela Plena, tá, de mercado, então RG, CPF, comprovante de endereço de quem está entrando, contrato social, cartão do CNPJ, e aí os titulares, eles podem ser sócios, administradores, CLT, demitidos, aposentados, enfim, toda essa galera aí que estão dentro aí da resolução da Lei 9656 de 98,
podem contratar o produto, tá bom? Basicamente falando dos dependentes do titular, cônjuge, companheiros e filhos até 21 ou enteados até 24 anos de idade. E também abrange no atendimento se precisar utilizar fora, certo? Vocês vão observar aqui que tem projeto assim de com, porque quando vocês digitarem a proposta, vocês também lá no sistema da Corp, da Plânio, para localizar a plena PME, tem que colocar a Sindicom, aí vai disponibilizar as outras operadoras e vai aparecer para vocês a opção plena PME, certo? Pode seguir, por gentileza, Alice. A Beplan. A Beplan é uma operadora muito parceira nossa. Para quem gosta de vender na Beplan, quem é da Zona Sul, ou tem muitos clientes da Zona Sul, ela voltou a ser uma opção muito interessante. Já passou por muitas dificuldades, mas hoje ela está bem estruturada. Pagou as dívidas que o pessoal deixava de comercializar, porque lá atrás ela não pagava, hoje está, graças a Deus, tudo certinho. E com a Corp também não é diferente, está tudo redondinho, funcionando perfeitamente. É uma empresa de 92, então ela já tem aí uma boa bagagem no mercado, mais de 500 prestadores, 5 mil profissionais, mais de quase 92 mil vidas agora. Vigência do produto da Meplan, tá? 1,15, comercialização de 12 a 74 anos de idade, com redução de carência, não está marcada aí, mas a redução de carência até 64, tá? Eu tenho, inclusive, uma tabelinha de redução de carência, depois eu até compartilho com o pessoal, eles fazem chegar até cada um de vocês, só para vocês terem uma ideia que, às vezes, a comercialização e a redução de carência são diferentes, tá? A faixa etária. Reajuste do produto outubro de 2025, aqui a minha entidade flexível é a Fetrabras. Quando vocês digitarem a proposta, vão localizar como trabalhadores cooperados. Também fiquem tranquilos que todas essas entidades de classe, eu tenho uma lista do nome da operadora e a entidade de classe flexível, também compartilho com o pessoal na Ramed, que aí fica mais fácil, não precisa procurar no slide, no material, qual que é a entidade flexível, é só olhar no WhatsApp, já vai ter a lista de todas as operadoras, fica bem mais fácil. Basicamente falando, capital de São Paulo, regiões metropolitanas ABC e Zona Sul. Aqui não está marcado Zona Sul, mas ela domina a Zona Sul. Quando vocês andarem aí, seja laboratório ou hospital, que você vê Complexo Vidas ou Grupo Hospitalar Vidas, é rede própria da Meplan, tá bom? Pode passar, por gentileza. Temos um produto exclusivo aqui na Corp, que é o Sênior, a Meplan Sênior, lançamos esse ano, tá? A estrutura acaba sendo a mesma. A rede de atendimento vai utilizar a rede 265, que é a rede mais completa que a Meplan disponibiliza para o seu cliente hoje e não tem coparticipação. Isso é muito legal. Então, de vigências 1 e 15, acima de 44 anos, pode vender para o Matusalém, não tem problema, não tem o limite de idade acima de 44, reajusto em outubro de 2025, rede própria e referenciada, aqui também a entidade flexível será a Fetrabras, e basicamente força de vendas ou as melhores regiões, como eu até coloquei para vocês, está faltando aí Zona Sul, eu vou até acrescentar depois, mas basicamente falando capital, ABC, regiões metropolitanas e principalmente a Zona Sul dará o atendimento para o seu cliente de AB Plan, tá bom? Pode seguir, por gentileza. Também temos na casa PME da Meplan. E aí o nosso PME, ele tem as vigências 1 e 15, de 18 a 74 anos, também reajuste em janeiro de 2026. Contrato social que está marcado aí é a mesma documentação que a Plena, aliás, a AMEPLAN, perdão, que a AMEPLAN exige, né? RG, CPF, comprovante de endereço, contrato social, CNPJ e os documentos que comprovam o vínculo com quem é CLT, enfim, quem é PJ também a gente tem a possibilidade de aceitar também, tá? Trabalhadores temporários, enfim, abrange uma possibilidade bem legal de comercialização, certo? Pode seguir, por favor. Ah, importante, tá? Todos os nossos PMEs, seja ele Plena, Unimed Jundiaí, Notre Dame que eu tenho, ou qualquer outro que vocês observarem aqui, adesão pela Corp, eles não têm fidelidade, tá?
Então, o cliente ele pode cancelar a qualquer momento, sem multa de contrato, fidelidade, sem ter a necessidade de ter que usar RN 412 ou qualquer uma outra normativa para que o cliente não pague o aviso prévio, não cumpra o aviso prévio, enfim, com os PMEs da Corp não tem nenhuma dificuldade, tá? E aqui na Corp nós temos PMEs boletado e administrado. Qual a diferença do boletado e do administrado? Quanto é administrado, e eu acredito que sirva até para as outras administradoras também, não somente na Corp. A fatura é uma fatura única que vai para o CNPJ da empresa contratante. Então, tudo que vocês verem de adesão PME administrado, o CNPJ vai uma fatura única para quem contratou lá, o dono do CNPJ. E aí, geralmente, nesses casos específicos, ele é quem paga o sinistro, ele que tem que ter uma composição de quantidade de pessoas, enfim. Às vezes não, é bem flexível na adesão, mas pelo menos 2 vidas para seguir. Agora, quando vocês observarem boletado, aí o boleto ele é enviado individualmente para cada beneficiário. Isso é legal, porque sai no nome de cada um. Se o João deixar de pagar o plano, a Maria não fica sem a cobertura, porque é individual. Você pode utilizar esse boleto para fazer a dedução do imposto de renda, enfim, não tem fidelidade, não tem multa de contrato, então acaba sendo uma possibilidade interessante. Eu costumo dizer que é como se fosse uma entidade de classe transformada em um CNPJ. Então, ao invés de entrar pela Asindicom, entra pelo CNPJ, pega uma tabela mais barata, que vai ter as mesmas possibilidades do adesão, não tem multa de contrato, fidelidade, nada, e cada um recebe seu boletim lá. Então, basicamente falando, o enquadramento dos PMEs boletado ou administrado funciona dessa maneira, tá? São Cristóvão, vou tomar uma aqui. Se ficar alguma dúvida, pessoal, anotem, porque aí no final a gente abre e retira todas as dúvidas, tá? Você quer comentar alguma coisa, Roberta? Quer acrescentar alguma coisa? Posso seguir? Fechou. São Cristóvão, 113 anos aí de mercado, uma operadora gigante, que é uma super, hiper, mega parceira da Corp. E aqui já vão algumas dicas para vocês em relação à nossa tabela de adesão. Nós temos uma tabela 20% mais barato do que pessoa física do mercado. Então, é uma possibilidade interessante contratar ou incluir, se o teu cliente está ali na região da Moca, a gente já fala disso, mas está na região ali da Zona Leste, basicamente falando, é importante saber disso. Ele vai contratar o adesão um pouco mais barato do que o pessoa física aí do mercado, em torno de 20%, tá? Vigências 1 e 15 de cada mês, comercialização de 18 a 75 anos de idade, porém, se quem está contratando tem 18 e o dependente é recém-nascido, por exemplo, um filho recém-nascido, pode comercializar. Eu acho, não sei como é que está no mercado agora, mas pelo que eu me lembrava no mercado, no caso do menor de 18, acho que de 18, de 10, alguma coisa assim, do PF, não era comercializado. Então, aqui, pelo menos no adesão, eu não tenho essa dificuldade, tá? Reajuste do produto, dezembro de 2025. A minha entidade flexível aqui é a Sindicom. Comercialização, basicamente falando, é muito forte na Zona Leste, principalmente região da Moca, mas tem uma unidade de atendimento em Itaquera, tem uma unidade, o centro ambulatorial, eles chamam de CAVES, né? Que é o Centro Ambulatorial Américo Ventura, tem uma na Zona Norte, inclusive, que é muito legal, nós fizemos um tour lá, atendimento de primeira qualidade, muito bacana mesmo. Então, basicamente falando, São Cristóvão é uma excelente oportunidade de comercialização. Quando nós falamos de coparticipação, vocês verão lá que tem produtos de coparticipação. Basicamente falando, as coparticipações, principalmente quando a gente fala de terapias, é só para aquelas terapias de alta complexidade. As que são mais complexas, que exigem um pouco mais de atenção, de cuidado, de especialização. Mas as que a gente está acostumado, a rotineira, que são aquelas terapias de nutrição, psicólogo, enfim, o que é do dia a dia, não tem coparticipação, e eu tenho uma tabela também do que entra de terapias simples e terapias complexas, eu também compartilho com o pessoal da Ramed. Se eu lembrar de tudo, eu compartilho com vocês esse material para que vocês também
façam chegar aos corretores, tá? Mas é bem tranquilinho, na nossa tabela da Corp, depois eu dou o caminho para vocês para localizarem todas as tabelas do Brasil, tem todas essas informações, tá bem explicadinho lá, certo? Pode seguir, Alice, por gentileza. Sagrada Família. Sagrada Família, nós temos a comercialização com 3 vigências, 1, 10 e 20. Comercialização de 10 a 65 anos de idade, reajuste em outubro, entidade flexível a Sindicom. E para quem não conhece o Hospital Sagrada Família, ou já passou em algum lugar e viu lá o Hospital São Francisco, aliás, Hospital São Francisco, né? É Sagrada Família mesmo, né? Hospital Sagrada Família mesmo? Você fala aqui na Vila Formosa? Vila Formosa. Ontem a gente esteve lá. Ah, legal. Fizeram um tour lá no hospital. Uhum. Legal. É muita informação aí, às vezes dá um branco na cabeça. Obrigado, Roberto. Então, basicamente falando, a comercialização, vocês poderão vender em São Paulo, no caso, Vila Formosa, tem 2 complexos, que é até esse fundo do meu material. Tem um complexo que é o adulto e tem um complexo infantil, um prédio só infantil. Inclusive, para quem vai lá, esses dias semana passada eu tive que buscar o material lá. Cheguei lá, o hospital estava bem vazio. Então, para quem é da região, e aí, às vezes, a gente escuta nos treinamentos algumas pessoas falando: mas eu não gosto muito de tal hospital, de tal operadora. Eu tive um caso, vai completar 1 ano que eu perdi meu pai, algumas pessoas sabem, eu não tinha plano de saúde. Eu levei meu pai em um hospital particular. O meu pai, ele partiu com dengue hemorrágica, nesse surto que deu de dengue, né? Levei meu pai no particular, tive que pagar para ele lá o particular, para ele fazer a consulta. Quando o médico abriu o consultório, falou: o caso do teu pai, não vou nem fazer você gastar dinheiro com internação, com exames. Já leva ele para algum hospital para internar ou dar entrada aqui. No hospital que eu fui aqui na Zona Leste, só de calção eles pediram 30 mil reais. Eu saí desse hospital, fui para um hospital público. Desse hospital público, eu fiquei em torno de 35 horas acordado com ele na cadeira de rodas, no meio do corredor. Foi bem horrível a minha experiência. Eu estou falando isso, não é papo de vendedor, é a experiência que eu tive, tá? Perder a ficha do meu pai 2 vezes na madrugada, eu vi uma criança falecer lá, enfim. Quando meu pai, depois de quase 35 horas, conseguiu ser internado, estava com 12 mil de plaqueta, então, estava super baixo. A recepção dele foram 2 bolsas de sangue. Ele levou 5 dias no hospital e, infelizmente, veio a óbito. Se eu tivesse um plano de saúde, por mais simples que seja, e geralmente nos meus bate-papos eu sempre falo com os corretores, se a gente economizar numa besteira de final de semana, às vezes um rolê, igual os jovens falam, de repente, sei lá, qualquer situação que um final de semana te leve a gastar, sei lá, enfim, você paga um plano de saúde. Por mais simples que seja, não fique sem plano de saúde. Depender da rede pública não dá. E aí existe uma técnica de vendas chamada ferir e curar. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu gosto muito dessa técnica, que é meio que você mostra, não é assustar o cliente, mas mostra para ele a realidade do porquê, o que pode acontecer se ele não tiver aquele produto que você está vendendo, seja plano de saúde ou qualquer outro plano ou qualquer outra situação. E aí você dá a solução para ele, que aí o ferir mostra para ele o que pode acontecer se ele não tiver aquele produto, e o curar, você disponibiliza para ele a solução, que é, no nosso mercado, plano de saúde, e ofertar para ele um plano, por mais simples que seja, mas ele precisa ter um plano. Vai no SUS, 200, 300 pessoas para um único médico que, se dormir, apanha, você fica 12, 15, 24 horas, às vezes sai sem atendimento, e pior do que chegou, com várias doenças que você pega no ar. Então, plano de saúde hoje é essencial. Então, seja Albert Einstein, ou seja, qualquer outro hospital, eu estou falando isso na tela de Sagrada Família, porque sempre que eu chego na tela de Sagrada Família, eu não sei se vocês que foram fazer o tour lá nos hospitais da Sagrada Família tiveram a mesma percepção quando nós fomos. E nós ouvimos alguma coisa de, não é legal, não sei o quê. Gente, tem cliente para todas as operadoras. Tem o seu cliente A,
que vai querer extensírio, Fleury, alta, enfim, e vai ter aquele cliente que a condição dele é contratar o plano Sagrada Família, que se ele tiver cobertura lá no hospital, vai ser maravilhoso, ele não vai depender do SUS, ele vai ser bem atendido. Então, coloquem isso sempre na cabeça. A gente nunca deve trabalhar com o bolso do cliente e nem com a nossa percepção em relação aos produtos. E sempre usem ferir e curar para vocês terem sucesso em tudo que vocês fizerem, principalmente em relação ao plano de saúde. Vigências para reforçar 1, 10 e 20, comercialização de 10 a 65, reajuste em outubro de 2025, entidade flexível a Sindicom, os hospitais São Paulo, que é na Vila Formosa, Osasco, Cotia, Mauá, São Roque e Ibiúna, tem os hospitais da rede deles. A Miriam está até colocando aqui que tive a mesma experiência agora em janeiro e fevereiro. É complicado. Os hospitais, as estruturas deles contam praticamente com todos os atendimentos, então o cliente não vai buscar fora, tá? Ele vai ter atendimento dentro do hospital. E basicamente falando, os dependentes, cônjuge, filhos até 24, menor, no caso, com guarda, tutela ou curatela, até 18 anos, pais, sogros, tios, até 65, e sobrinhos, netos até 24 anos. Estudantil, no caso, os dependentes, pais até 65 e os irmãos até 24 anos, tá? Pode seguir, por gentileza. Já estamos quase no final. Notre Dame, vigências do produto 1, 10 e 20, de 5 a 64 anos de idade, pode ser comercializado. Reajuste maio de 2025, entidade flexível ANEC, nesse caso aqui, são profissionais do comércio, tá? Ou serviços, vão localizar lá ANEC, a entidade flexível. Comercialização, capital, regiões metropolitanas, ABC, Alto Tietê, litoral interior, e eu tenho a comercialização até o Advance 600, tá? No estudantil, eu posso contratar até o Smart 200 Up, mas todas as outras situações, até o Advance 600 pode comercializar tranquilamente. Cobertura nacional, plano odontológico, telemedicina está incluso, e os dependentes, basicamente falando, cônjuge, companheiros, filhos, até 39 anos, no caso solteiros, enteados até 20, pai, mãe, irmãos, tios, sobrinhos, enfim, a torcida do Corinthians inteiro entra na contratação, e no caso do estudantil, pai e mãe, eu consigo colocar no estudantil, tá bom? Pode seguir, por favor. Também tenho aqui o PME boletado, tá? Diferente do Plena que nós mostramos, que é um administrado que o CNPJ recebe toda a cobrança de todos os beneficiários, o boletado, para reforçar, cada um recebe seu boleto individualmente, tá bom? Inclusive, falando de PME boletado administrado, eu vi que subiu uma pergunta aqui, eu vou até responder para quem me perguntou, em relação a se cobra a taxa de adesão. Cobra, tá bom? Cobra porque, mesmo sendo um PME, ele é através de uma administradora. Então, você pode cobrar tranquilamente, normalmente, o valor da taxa de adesão, que a configuração dele é diferente do mercado, que o cliente faz o pagamento do boleto e os corretores recebem lá de acordo com a negociação. Aqui, nesse caso, como ele é através de uma administradora, existe sim a taxa de adesão. Se você não cobrar, não tem problema, aí é contigo, mas se você cobrar, é tranquilo, da mesma maneira que os demais produtos de adesão, tá bom? Vigência 1, então, por enquanto, eu só tenho vigência 1 de cada mês, de 18 a 64 anos de idade, reajuste março de 2026, a contratação é a mesma ideia do mercado, tá? Inclusive, para quem é PJ, prestador, tem aquela cartinha, pode usar a mesma cartinha, não tem problema algum. Comercialização, basicamente, são as mesmas regiões que eu passei para vocês do adesão, e também esse produto pode ser vendido no Rio de Janeiro, tá? Então, tem algumas regiões do Rio de Janeiro que você pode vender o PME boletado. E aí, no caso do PME boletado, eu só consigo comercializar até o 200 Up, ele não vai até o Advance 600, certo? Basicamente falando dos dependentes, cônjuge, companheiros, filhos até 49, menores com tutela, curatela até 24, agregados, pai, mãe, irmãos, cunhados, tios, sogros, genros, noras e netos entram, e basicamente falando as facilidades, boletos individuais, como eu falei para vocês, não tem fidelidade nem multa,
aceita redução de carência, aceita prestador, o custo, ele é mais barato por ser um PME boletado, ele é mais barato do que o adesão, tá bom? Então ele vai pegar basicamente um preço de PME, só que é administrado, e rede verticalizada, porque geralmente até o Smart 200 Up, eles tentam concentrar o atendimento na rede própria, que é uma rede grande da própria APV da Notre Dame Intermédica, certo? Pode seguir, por favor. Cruz Azul, vigência do produto 1, 10 e 20, comercialização de 12 a 59, reajuste do produto a novembro de 2025, produtos a partir de R$ 278, dependentes, cônjuge, filhos acima de 12, menor com guarda ou tutela, comercialização, basicamente falando, São Paulo e Grande São Paulo, tem algumas regiões que vocês poderão comercializar. Apvida a partir de quantas vidas? Notre Dame, eu vi aqui que subiu uma pergunta. A partir de 2 vidas, tá? PME. Todos os PMEs que eu apresentei para vocês aqui, a partir de 2 vidas. Voltando a falar de Cruz Azul, imagina, Miriam. Cruz Azul sem coparticipação, tá? Isso é bem legal. E para quem conhece os hospitais da Cruz Azul, já sabe como são os atendimentos de qualidade. Eles possuem hospitais credenciados, têm ambulatórios próprios e também tem tanto ambulatório como credenciados de laboratório de alta qualidade, inclusive tem alguns credenciados aí bem interessantes, tá? Depois, na tabela, mostra mais especificamente todos os hospitais credenciados. Pode mudar, por favor. Faltam só mais 3 telas, 4 telas a gente finaliza, tá? São Camilo. São Camilo, não sei se todos perceberam, mas no nosso site, São Camilo, ele saiu para uma atualização. Estamos muito esperançosos de que agora, com a nova tabela, acredito que teremos surpresas, tá? Então, o que era bom, pode ser que volte a ficar bom de novo. Hashtag fica a dica, tá? Para quem acompanhou a tabela ela foi para quase R$ 650 com o novo ajuste. Isso diminuiu muito o atendimento, a comercialização do produto. Mesmo assim, ainda aparece venda, mas deu uma boa queda. Então, basicamente falando de São Camilo, tomara Deus que volte logo, de 12 a 68 anos de idade, vigências 1, 10 e 20 de cada mês, reajuste em abril de 2025, como eu disse, ela suspendeu no sistema, está atualizando e logo, logo já volta. Entidade flexível é a Sindicom, os dependentes, cônjuge, companheiros, filhos até 24 anos, e como, para relembrá-los, com todos os hospitais que tinha no São Camilo, vocês podem comercializar a Blue, só que se ele retornar competitivo com preço, tem gente que prefere comercializar São Camilo pelo nome que é muito forte. Então, gosta do nome São Camilo, o cliente exige um produto São Camilo, então acredito que retornará com algumas melhorias, inclusive, tá? Então, acredito que essa semana a gente já tenha novidades sobre São Camilo. E também atende pela Abrange, tá? Urgência e emergência em trânsito, como eu falei para vocês. O cliente precisa de atendimento fora de onde ele está sendo assistido pelo plano atual, ele tem a cobertura através da Abrange. Pode seguir, por favor. Blumed, vigências 1 e 15, de 12 a 59 anos. Lembrando que todas as vidas que de repente fogem dessa regra, não a partir de 12, mas acima de 59 anos de idade, a gente pode avaliar para ver se consegue implantação, alguma exceção, tá bom? Claro que não muito distante disso, mas 60, 61, de repente, dependendo do operador, a gente tem uma flexibilidade. Blumed, de 12 a 59 anos, como eu falei para vocês, reajuste em julho de 2025. Aqui eu coloquei entidade flexível a Sindicom, mas na verdade, por enquanto, ainda não está oficial a Sindicom como entidade flexível. Então, nesse caso, nesse momento, desconsidere como entidade flexível, mas pela Sindicom entra com o Lerite, certo? Entra com o Lerite. Dependentes, cônjuge, filhos e enteados até 23 anos. A comercialização, basicamente falando, São Paulo, Guarulhos e Litoral. Planos também sem coparticipação. Inclusive, eu preciso até dar uma confirmada, eles iam ajustar produto, tá?
preciso dar uma confirmada depois, se tiver alguma situação em relação a isso, eu confirmo, mas na nossa tabela a gente tem a informação completa. E basicamente falando, os hospitais de rede própria, para quem conhece o Hospital HSAMP, que é o antigo São Paulo, né, dá um atendimento legal, e na região da Baixada ele tem uma cobertura bem bacaninha também. Então, BlueMed é mais uma possibilidade para vocês comercializarem. Dá para perceber que realmente tem muitas possibilidades, né? Tem operadoras que eu nem coloquei aqui, que estão passando por algum ajuste ou que são de menos expressão. Tem umas 5 ou 6 operadoras que lá no site da Corp, quando você coloca São Paulo, você localiza todas as de São Paulo, mas eu não coloquei porque realmente senão a gente ia ficar um dia inteiro falando de operador aqui, é muita coisa. Então, na Corp, para reforçar, muitas são as oportunidades, aproveitem, tá? Pode mudar, por favor, Alice. Unimed Jundiaí. Unimed Jundiaí, essa primeira tela eu estou passando para vocês é o adesão, nós temos adesão e também temos PME. No adesão, vigências 1, 10 e 20, comercialização de 8 a 68, reajuste em agosto de 2025. Ela é certificada pela ONA1, que é uma certificação de qualidade. É difícil conquistar essa certificação. Nós temos algumas operadoras que são certificadas, a Unimed é uma delas, São Cristóvão também, enfim. Então é bem legal a comercialização. E se vocês observarem, a minha área de abrangência para comercializar, ela é bem extensa. Então, basicamente falando, o produto é Unimed Jundiaí, mas em Barueri, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo, Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Santana de Parnaíba, Várzea Paulista, e eles estão planejando com a Corp, muito provavelmente, vem um produto bacana para nós comercializarmos no estado de São Paulo. Aí vai ser legal. Se trouxermos para São Paulo, vai ter uma cobertura bacana. Unimed Jundiaí, como todos sabem, Unimed são cooperativas, e aí cada uma meio que faz a sua administração. Tem umas que ficam pelo caminho, tem outras que são mais estruturadas. A Unimed Jundiaí, ela conta com uma estrutura muito bacana. Em Jundiaí tem o Centro Referencial ABA, para quem precisa desses atendimentos, e ela está construindo um hospital que eu acredito que vai ser o maior hospital de Jundiaí, hospital próprio. Então, vale a pena olhar para esse produto, porque eu acredito que, para quem tem, sabe que de fato o produto funciona redondinho, é bem legal, o atendimento não fica na mão, tá? Dependentes, cônjuge, filhos até 39, menor com guarda ou tutela, estudantil, no estudantil, dependente do estudantil, aceita os pais até 68 anos. Tem hospital próprio, tem clínicas regionais próprias, tem clínicas credenciadas com laboratórios próprios, PA adulto e infantil 24 horas, tem unidade de oncologia e tem 2 centros de diagnósticos próprios. E aí, quando a gente fala dos profissionais que atendem lá, mais de 465 médicos cooperados fazem parte da cooperativa Unimed Jundiaí, mais de 55 especialidades médicas. Então, a cobertura do seu cliente, de fato, será uma cobertura de muita qualidade. Pode avançar, por gentileza. Unimed PME, Jundiaí PME. PME boletado e administrado. E aí, quando a gente coloca MEI, é porque pode ser utilizado MEI para ele também, não tem problema nenhum. Os demais também é tranquilo, mas eles têm o produto específico MEI. E não é caro, tá? Diferente de algumas operadoras que, quando é MEI, jogam um preço mais alto, não é caro, tá? É bem interessante. Depois vocês poderão entrar no nosso site, olhar as tabelas, é bem facinho, localizam todas as tabelas e lá tem todas as informações. Vigências 1, 10 e 20, de 8 a 68, reajuste em maio, de 2 a 29 vidas a contratação, e aí tem um mapa onde o cliente ele pode contratar, então todas essas regiões poderão ser comercializadas, e lembrando que logo, logo, nós teremos novidades de Unimed, onde aí acredito que vem para São Paulo também. Tem uma negociação aí, uma estruturação de produto, eu acho que não demora, tá? Os dependentes, basicamente falando, cônjuge, filhos até 39 anos solteiros, menor com guarda, tutela ou curatela, pais até 68 anos, sogros até 68, netos e solteiros até 39 anos, irmãos solteiros também até 39 anos, certo? Então, para a região ali do Jundiaí,
Cabreúva, aquela região e o entorno, Várzea, é uma possibilidade legal para o seu cliente contratar, certo? Pode avançar, por favor. E a minha última operadora, que eu coloquei para vocês aqui, São Francisco Vida. É uma operadora pouco comercializada pelos corretores de São Paulo, mas quem é da região do Vale do Paraíba, Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté, até Aparecida, que consegue retornar para ser atendida em São José, contrata São Francisco, porque o preço é muito bom, vigência e vencimento 1,15, de 6 a 65 anos de idade, reajuste em maio, entidade flexível é a Sindicom, e eu tenho uma lista de onde é atendido, principalmente para quem está na região ali na cidade de Caraguá, é top, o atendimento é top, só vem de São Francisco Vida. Então, para a região do Vale do Paraíba, é uma possibilidade muito interessante. Nós temos a Tívia também lá, que eu não coloquei no material, que foi adquirido pela Dona Saúde, está passando por uma reestruturação. Eu não coloquei lá, mas quem tem na região ali a possibilidade de contratar São Francisco, não ficará pendente de atendimento. É bem legal. E também tem abrange, como expliquei para vocês, como uma possibilidade se o cliente sair da região onde ele está de atendimento. Então, olhem para esse produto com carinho. A gestora que é do Vale, ela sozinha, ela vende mais de 800 vidas mês. E lá só tem 3 corretoras expressivas, o restante são corretoras menores. Então, imagine, em 3 corretoras ela faz quase 800 vidas mês. Tem muita possibilidade de negociação lá. Imagina, se cada um de vocês pegarem de 5 a 10 clientes para negociar por mês lá, estouraram, arrebentaram. É uma possibilidade muito legal, tá? Penúltima tela, por gentileza. A Roberta até colocou no chat em relação ao convite. Eu tenho um convite a fazer para vocês. Hoje, às 14 horas, nós faremos o lançamento de um produto da Corp, que não é saúde e não é odonto. Não posso abrir mais, tá? Mas é legal. Para quem conhece o Dirceu, o presidente da Corp, sabe que às vezes ele coloca umas maracutá na cabeça lá, coloca os negócios lá e vai. Ele fez uns estudos e esse mercado, que é pouquíssimo explorado pelos corretores de saúde, movimenta bilhões por mês, por ano, por mês, por ano, por mês. Não sei, movimenta bilhões. Então, é uma possibilidade muito, muito bacana de agregar no seu portfólio. E dica, tá? É um produto novo, cobertura será nacional, mais detalhes será falado lá. Mas, para quem gera leads, se de repente tiver a possibilidade de criar alguma campanha, de fazer algum anúncio relacionado a esse produto, eu tenho certeza que vai sair na frente de muita gente que pode ser até que ignore. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem nós ficamos o dia inteiro na Corp falando desse produto, vestindo a camisa do produto. E quem comprar a ideia, eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Então, hashtag fica a dica. Como acessar a live? A Miriam acabou perguntando. No canal da Corp Saúde pelo YouTube, mas eu vou enviar o link para vocês. Mas é só localizar no YouTube às 14 horas, Corp Saúde. E aí lá já deve ter até o em breve lá, o comunicado de que vai acontecer a live, tá? Então, basicamente falando, acompanhem, compartilhem, quem tiver oportunidade, eu acho que vai ser muito legal. Certo? E por último, basicamente, é a última tela de agradecimento. Então, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado, Hamed, pela oportunidade. Contem sempre com a Corp, nós estaremos sempre à disposição de vocês. Para quem tiver curiosidade de conhecer o nosso site, corpsaude.com.br, lá na área do corretor, terá, é só você ir, área do corretor, não precisa logar, não precisa criar acesso, nada, tabelas, entidades, lá vocês terão produtos a nível Brasil, tá? Vocês poderão comercializar todos os produtos do Brasil. Inclusive, não vou falar não, que provavelmente vou falar na live, não vou falar não. Mas tem novidade aí para o corretor de mercado, eu acho que vai ser bacana também. Roberta?
Eli, eu não sei se você respondeu uma perguntinha que tem aqui no chat, falando assim, no Blue, se entrar pai ou mãe, pode entrar menos de 10 anos? Pode, Pode, né? pode. 10 Na, anos ver- entrar estudantil. na verdade, o Blue São Paulo aceita até os irmãos. Se o irmão tiver 10 como titular, o menor, o dependente pode ser o menor, não tem problema não. Acho que é isso. Eu queria agradecer também a disponibilidade sua, muitos produtos da gente explorar aí, né? Customizar, nível brasileiro. E agradecer isso. Obrigada a todos pelo empenho de vocês e de vocês. Tá jogando todo mundo recebendo material. 14 horas online, hein? Isso aí, gente. Deus abençoe a todos, boas vendas, contem com a gente conta com todos vocês. Sueli levantou a mão, por favor, Assim Sueli. que eu ia falar. Deixa Tá no mudo o seu microfone, Sueli. Acho que a Su quer falar. Eu acho que tá no mudo o microfone dela. Eu acho que não vai ficar. Você quer colocar no chat, Sueli, para ver se a gente consegue te responder? Porque eu acho que não sei se o seu microfone não tá abrindo. nesse perfil da Deixa eu ver. Não, eu só queria agradecer. Muito obrigada, Eliseu. Valeu mesmo. Hein? Imagina, Su. Se precisar de qualquer coisa, nós estamos à disposição. Obrigado você pela gentileza. Beijo a todos. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Fechou. Se tiverem dúvidas, procurem os supervisores da Ramed. Pode ficar tranquilos que todas as dúvidas, tudo que vocês tiverem aí de demanda, nós vamos responder aí o mais breve possível para ninguém ficar sem suporte, tá? Roberta, mais uma vez, Deus abençoe vocês todos. Uma ótima semana, uma continuidade de semana. Contem sempre com a Corp, contamos com vocês. E nós estamos à disposição para fazer o melhor trabalho possível, tá? Conta Isso sempre aí, com a gente. obrigada. Boas Tchau. vendas aí. Tchau, tchau.